Tenente Coronel, na última segunda-feira, também noite do domingo também, essa rebelião no presídio regional da cidade de Cajazeiras. Como foi todo o trabalho da polícia e a operação final? O senhor trazer um balanço dessa rebelião. Olha, essa rebelião foi uma rebelião um pouco fora dos padrões. As rebeliões que acontecem geralmente têm uma motivação, né, tem alguma reivindicação. E essa aconteceu assim do nada, sem uma motivação, algo mais palpável, foi algo bastante aleatório. Usaram como pretexto uma falta de atendimento a um detento. Esse detento que pediu para ser levado a um socorro médico fora chamado o SAMU. O SAMU esteve no local com todo o atendimento necessário. Ele exigia ser retirado do presídio, mas isso não é, quem decide isso não é o detento. Quem decide isso é o atendimento. Se o atendimento do SAMU achasse que havia motivos para interná-lo, para levá-lo para uma instituição hospitalar, isso aconteceria. Ele simplesmente recusou o atendimento do SAMU e ainda ficou gritando falsamente que havia sido espancado, né, algo já premeditado, para que os seus comparsas, meliantes, né, inclusive que são de fora, são de Campina Grande, causasse aquela balbúrdia e contaminasse aquela casa de detenção. Houve muita depredação, né, quebraram as paredes internas, causaram um prejuízo ao Estado, ao erário público. Vai gerar um desconforto para eles mesmos, né? Os colchões que eles queimaram não são substituídos assim a toque de caixa, até porque todo o processo de compra do Estado necessita de uma licitação. Então, o mal que eles fizeram vai se voltar contra eles. A Polícia Militar e os agentes penitenciários interviram. Esses meliantes pretendiam... A única coisa que ficou bem certa é que pretendiam matar os detentos da cela 15 que estavam no seguro. O seguro, para que as pessoas entendam, são aqueles presos que, devido à prática de determinado crime, eles não são bem-vindos no meio prisional, né? Então queriam matar esses detentos. A Polícia Militar, juntamente com os agentes penitenciários, interviram, extraíram esses presos, contiveram os rebeldes na base da munição elastômera e no gás lacrimogêneo, para que eles se afastassem naquela cela, mas conseguiram ainda destruir a parede e quase que adentravam a cela do pessoal do seguro. Se aproximaram ainda da parede do alojamento da guarda, e daí para frente foi endurecido o tratamento, né, com munição de elastômera, né, evitando que ele se aproximasse, como também evitando que tomasse o pátio interno. E foram feita essa contenção. Tiveram mais dois outros acirramentos lá dentro, né, se acalmaram. Depois, na madrugada, fizeram novamente 2 balbúrdias, 2 badernas, mas foram contidos novamente. Incendiaram colchões, o bombeiro apagou. O bombeiro chegou a ser apedrejado por esses meliantes, por esses vagabundos. E a situação foi contida. Logo de manhã, com a luz do sol, que é um momento que a gente tem mais segurança, tanto para nós quanto para eles, né, com a chegada também de integrantes do GEPOI, chefiados por Jadson Fonseca, que é o gerente da Gevisa, do Sistema Penitenciário, da gerência do Sistema Penitenciário, com guarnições do BOP de Cajazeira de Souza, Força Tática, Rotan, Rádio Patrulha e Guarda do Presídio. Foi feito o trabalho de extração, limpeza das salas de aula, as 2 salas, e extração dos internos, colocação deles em sala de aula com toda a segurança necessária, e feito revisão em todas as celas e a revista, como é feito de praxe. Esse trabalho é feito pelos agentes penitenciários. A Polícia Militar ajuda na contenção e na segurança, mas o trabalho de verificação de celas e revista é feito exclusivamente pelo Sistema Penitenciário. E também a limpeza, a retirada de entulho, de metralhas, né, decorrente da depredação das paredes, destruição de camas, de beliches, de alvenaria. Foi tirado todo esse material
e já iniciada a reconstrução das paredes internas para que voltem a ocupar novamente as celas onde estavam todos já distribuídos como anteriormente. Tomei conhecimento que ao final de todo o trabalho, o Jardson Fonseca teria transferido 5 detentos oriundos de Campina Grande, das comarcas de Campina Grande, para o PB1, Presídio de Segurança Máxima, na capital. Os detentos daqui não teriam sido prejudicados nesse sentido, mas sim esses baderneiros, causadores da crise, foram transferidos e vão passar a responder suas penas na capital, no PB1. Comandante, com relação à viatura que foi incendiada hoje na cidade de Triunfo, o senhor possa trazer todos os detalhes. Isso, tomamos conhecimento que na madrugada alguém teria incendiado, a princípio alguém teria incendiado, né? Isso está sendo investigado, né? A perícia do IPC está lá no local fazendo os levantamentos, todos os levantamentos periciais. Já comunicamos também ao Dr. George, delegado seccional da 20ª ISP. Ele já designou em caráter especial o delegado que responde lá por São João do Rio do Peixe e os demais termos, para que envie todos os esforços com a Polícia Militar para esclarecer essa situação. Não podemos dizer que foi exatamente um incêndio criminoso, mas há indícios de que possa ter sido, de fato, um incêndio criminoso, já que era uma viatura nova, né, estava com a sua instalação elétrica toda em perfeito estado, uma viatura locada, e por isso a gente entende que há grande possibilidade de ter sido um incêndio criminoso, né? A polícia está mobilizada, hoje estaremos operando, as operações que nós já vínhamos fazendo em Triunfo e região, será motivo agora de mais intensidade, iremos ser muito mais cuidadosos, cautelosos com Triunfo, garantindo a segurança, a paz urbana que tanta população vinha reclamando, sobretudo no tocante à ação de perturbadores da ordem pública, elementos com motocicletas, com canos estourados, praticando direção perigosa, embriaguez no volante, toda essa ordem de problemas que alguns indivíduos vinham praticando na cidade, a gente vinha combatendo e vamos combater muito mais agora, com muito mais ênfase e com muito mais cuidado, com todo o respeito que os homens e mulheres de bem de Triunfo merecem. Então vamos intensificar muito mais isso. Isso será motivo, questão de honra, para que a Polícia Militar esteja muito mais presente, muito mais atuante, para o bem de toda a comunidade de homens e mulheres de bem de Triunfo. Comandante, com relação a um assunto que foi bastante comentado em todo o Brasil, a execução do brasileiro na Indonésia. Como é que o senhor analisa a pena de morte? O senhor acredita que aqui no Brasil deveria adotar a pena de morte? Como é que o senhor vê tudo isso? Olha, para acontecer isso é uma cláusula pétrea da Constituição, né, que não haverá pena de morte, não haverá pena de trabalho forçado. Para que haja isso é necessário haver uma emenda constitucional, e para que aconteça é necessário haver algo maior, talvez outro referendo, né? Eu não vou dizer nem que sim, nem que não, mas acho que como a coisa foi muito comentada, está sendo muito enfatizada nas redes sociais, né, talvez fosse o momento sim, de se fazer uma consulta popular através de um referendo para que a população novamente se pronunciasse a esse respeito, já que nós temos visto muita indignação, não só das autoridades policiais, mas como também a população que hoje vive revoltada e vive encurralada e à mercê do tráfico, né? Nós vemos aí que um grande percentual, acredito que mais de 60% dos crimes contra a vida hoje em todo o país é decorrente da lei do tráfico, que não é uma lei, na verdade é uma norma informal desse meio criminoso e que está tão poderosa que chega a ser tratada como lei do tráfico, né? Por isso, acho que deveria sim, independente do posicionamento político da presidência da República, mas deveria ouvir a população, para que essa população que vive massacrada, que vive assustada
trancada dentro de sua própria casa, pudesse novamente se pronunciar, né? Quando houve a consulta, era no outro momento da situação brasileira. O tráfico andou muito, evoluiu muito a sociedade através do tráfico. Não é uma evolução, é uma involução, é uma evolução ao contrário. Então, acho sim que seria necessário reavaliar, mas primeiro consultar a população, porque essa sim vive sacrificada com os males que vem acontecendo, com essa indução de violência absurda que é ocasionada pelo tráfico de entorpecente, o homicídio, os crimes contra o patrimônio, as pessoas roubam, furtam para alimentar o vício e matam, né, para o tráfico continuar se estabelecendo. Então é momento sim de haver uma consulta popular para que a população se manifeste sobre essa pena capital, que sim ou que não, né? Mas algo tem que ser feito. As nossas leis não amedrontam mais os traficantes. O traficante no Brasil tem direito, o traficante primário tem direito à liberdade provisória. Isso é um absurdo, né? Então, no caso específico da Indonésia, eu não vou dizer que bato palmas para o que aconteceu, mas respeito à legislação. É uma legislação muito severa, o povo de lá achou melhor viver dessa forma e acredito que deve ser respeitada a sua soberania. Acredito que foi algo infeliz do governante brasileiro, né, se pronunciar daquela forma, né, mas respeito à soberania. O brasileiro, quando praticou o crime de tráfico, e já repetidas vezes, ele sabia o que ia enfrentar, sabia qual era o tratamento que era dado para o famigerado criminoso que destrói as famílias, o traficante. Então ele não foi enganado, né, já é bastante adulto. Ele, já tomei conhecimento através da imprensa e das redes sociais, que ele conviveu com esse problema dentro de casa, tinha um irmão que era viciado, que espancava a própria mãe e que morreu por overdose. Então, um próprio exemplo dentro de casa não foi suficiente, né, aqui no Brasil, para que ele mudasse de atitude, e ainda foi desgraçar a vida de outras pessoas lá na região, no Oriente. Mas lá, sim, tem uma legislação severa, né, que absolveu esse problema e que deu a solução com a pena capital, né? E soube até, não sei exatamente se é verdade, mas lá tem uma história de que mandam até a conta da bala, da munição que é usada no traficante, para a família pagar. Comandante, com relação a todo o trabalho das operações em todas as cidades aqui que compreende o 6º PPM, como anda essas operações, até mesmo os blitz, inclusive aqui na cidade de Cajazeiras registrou também um homicídio, como anda também esse trabalho da polícia na cidade e na região? Isso, a Polícia Militar, nós temos procurado realizar um calendário de blitz, né, não deixando faltar nada em Cajazeiras. Nós temos um trabalho muito bom aqui, em conjunto com a Companhia de Trânsito, com o BOP, a nossa Rádio Patrulha, realizando esse trabalho de blitz, fiscalizando, sobretudo, os que andam sobre duas rodas, né, que tem sido o cavalo do crime, tanto na prática de assaltos como de homicídios, em sua grande maioria. E ontem, de fato, tivemos um caso aí que está sendo investigado pela Polícia Civil, fizemos todas as diligências possíveis ontem. Informação de que um meliante teria atirado contra a vítima, um mototáxi, Marcondes Mototáxi. E a informação é que esse rapaz ele é oriundo do Rio Grande do Norte, da cidade de Antônio Martins, salvo engano, e que era suspeito de um crime em Catolé do Rocha. Não temos a certeza de que isso foi uma vingança, né? Também soubemos outras informações de que o cidadão possivelmente praticava a agiotagem, e não sabemos exatamente, né? Tem algumas informações, algumas correntes. Essas informações foram repassadas ao delegado para que possa aprofundar as investigações e possa elucidar também esse crime acontecido ontem, né? O fato é que é uma situação, assim, que eu diria de fatores externos, né? Já que a vítima é oriunda de outra cidade, não é natural aqui da cidade, o crime aconteceu aqui, né? Mas seria por questões também de fora da cidade. E esses crimes premeditados, crimes de vingança,
são dessa forma, né? Burlam qualquer tipo de ação que as polícias possam fazer no sentido de combater a criminalidade em se tratando de crime contra a vida. O crime premeditado, mais cedo ou mais tarde, acontece, né? Quem é peça marcada para morrer, né, através de vingança privada, mais cedo ou mais tarde, por mais operacionais que os órgãos de segurança pública queiram ser, trabalhem para ser, mas mais dia, menos dia, acaba acontecendo. Por mais que a gente procure evitar, mas o máximo que a gente consegue é adiar o acontecimento. E ele, de fato, acaba acontecendo algum dia. Infelizmente, quando se trata de uma situação premeditada, é algo praticamente inevitável, né? Então, essa situação aconteceu, né? Claro, a gente lamenta, sente muito em não ter podido evitar, trabalhamos para localizar, não conseguimos, mas vamos continuar as diligências, principalmente quando for elucidado e se tiver a autoria identificada.